Quero compartilhar a palavra com você, Êxodo capítulo 3. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui muito preciosos e quero que você acompanhe aí, seja bênção para a sua vida a palavra de hoje. Vamos lá, a partir do versículo 5, de 5 a 9, Êxodo 3, de 5 a 9. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da terra dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O tema da nossa palavra de hoje é conquistas sobrenaturais. Quem pode dizer amém? Amém. Conquistas sobrenaturais. Queridos, isso aqui, você que conhece o contexto, sabe que é Deus se revelando para Moisés no Monte Horebe. Ele se revela para ele, mas ele faz menção aqui dos pais de Moisés, se tratando de Abraão, Isaque e Jacó. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Amém? Deus é um Deus de gerações. E o que ele está mencionando aqui? Ele diz: Moisés, eu vi a situação em que o meu povo se encontra no Egito, por isso eu desci para livrá-lo. Ok, mas o que é interessante, ele faz essa menção aqui, ele está trazendo essa memória de Moisés, mas é algo quando você vai ler o livro de Gênesis, você vai observar que Deus, ele faz essa promessa para Abraão, ele ratifica essa promessa para Isaque, e depois para Jacó também. E agora ele está trazendo aqui para Moisés, que vai ser esse instrumento nas mãos dele, para descer até o Egito, para libertar o seu povo do Egito. Ok? Então ele está deixando muito claro aqui o propósito dele, aquilo que ele iria fazer. Aí você poderia perguntar: pastor, por que o tema é conquistas sobrenaturais? Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, preste atenção. Por que conquistas sobrenaturais? Porque as naturais nós podemos conquistá-las com sabedoria, com a força, com o favor de Deus. Mas entenda, diga nós, entende? Nós podemos conquistá-las. Conquistas naturais referem-se a ações, esforços, responsabilidades que são esperadas de nós no nosso dia a dia. Entende? No nosso viver diário. Isso significa que o Senhor não vai estar junto? Não. Significa que Ele vai continuar junto, porém, Ele vai esperar de nós uma iniciativa, uma disposição para fazer aquilo que você deve fazer. Eu estava falando, não vou mencionar nome, mas estava reunindo com um empresário essa semana, e a gente estava conversando, e ele estava falando para mim sobre como Deus abençoou e foi ampliando os seus negócios, e ele foi sentindo a necessidade de colocar pessoas para fazerem determinadas funções dentro da empresa, para que ele tivesse liberdade para ser a cabeça pensante do negócio. Porque se ele tivesse que fazer tudo, aí imagina um funcionário dele, que é de tal setor: meu patrão, o senhor pode ir lá e fazer aquilo para mim? Eu te contratei para quê? Eu não te capacitei, eu não te preparei para você fazer tal coisa, por que eu que tenho que fazer? Então é como se ele estivesse fazendo assim com Deus: Senhor, o senhor pode fazer tal coisa para mim? Imagina Deus dizendo: não vou fazer. Mas por quê? Porque você sabe fazer isso, porque eu já te capacitei para isso. Quem está me entendendo? Quem lembra do esmilinguido? Lembra? Levei você lá para trás agora. O esmilinguido, é tão legal ele, né? Então eu lembro de uma cena, imagina o esmilinguido assim, muito espiritual. Ia fazer uma prova no dia seguinte: Senhor,
abençoa com que eu faça uma boa prova. Um quadro aqui. O quadro seguinte, ele está aqui, cai um imenso livro do lado dele. Pum! Vai estudar. Você entende? Como é que Deus vai me capacitar, vai me fazer lembrar de algo que eu não sei? Então eu não vou descer e fazer a prova no teu lugar. Só volta você dizer: Senhor, desça, faça a prova no meu lugar e depois me traga o resultado. Deus não vai fazer isso no nosso lugar. Quem está me entendendo aqui, gente? Eu estou falando de coisas naturais que Deus nos dá condições de nós fazermos. Tendo Ele presente, mas Ele nos dá condições para nós fazermos. Mas o tema é sobrenatural. Por quê? Conquistas sobrenaturais, porque se refere a ações e intervenções divinas que vão além do que seria possível para alcançarmos pelo nosso esforço próprio, pelo nosso esforço natural. E aqui, queridos, nós incluímos o quê? Provisões abundantes, sobrenaturais, libertação, transformações, curas milagrosas, livramentos e proteção especial. Você entende? Algo que vai além do normal, além do natural. Por exemplo, nós nunca tivemos com um desafio tão grande como nós estamos agora. O que nós precisamos? Nós estamos trabalhando por uma conquista sobrenatural. Ou seja, algo que vai além do natural, é algo que vai acima. Nós somos conscientes disso. Então, quando se trata disso, é como se Deus dissesse: olha, não tente fazer sozinho. Por quê, Senhor? Porque isso não é natural. Isto é sobrenatural. Você entende? E às vezes a gente está tentando fazer aquilo que é para a gente, na dependência, pedir para Deus fazer. E às vezes, quando não acontece, nós ficamos frustrados, ficamos emburrados com Deus, como se a culpa fosse dele. É como se Jesus chegando na porta do túmulo e diz: Marta, tira a pedra que eu quero chamar o morto à vida. Mas, Senhor, é como se Jesus fizesse uma outra proposta: Marta, vamos fazer o seguinte, eu tiro a pedra, você chama o morto à vida. Vamos fazer isso? Você entende? Parece que é isso que a gente está querendo. Está querendo que Deus faça o que é para a gente fazer, porque parece que a gente tem condições de fazer o que é para Ele fazer. Então, quando nós nos conscientizamos disso, que conquistas sobrenaturais é aquilo que vai além, que está acima do que é possível para nós fazermos, com a nossa própria força. E no que diz respeito, queridos, à conquista da terra de Canaã pelos filhos de Israel, como ela é vista? Ela é vista frequentemente como um evento em dimensões sobrenaturais no contexto da narrativa bíblica, pois a narrativa revela Deus agindo, apoiando e protegendo e provendo o seu povo, ao mesmo tempo com demonstrações do seu imenso poder e da sua glória. Você vai ver que Deus, a forma como Deus tira Israel do Egito e o conduz por todo o deserto, você vai ver que foi de uma forma sobrenatural. Você já imaginou, gente, 40 anos, quantas fábricas de calçado eles encontraram no deserto? Quantas lojas para trocar de roupa, comprar roupa, um bazar pelo menos de roupa usada. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer? Que as sandálias dos seus pés não se consumiram, as suas vestes. O que é isso? O Deus do sobrenatural os conduzindo. Aí você sabe, quando eles começam a entrar para a conquista da terra de Canaã, Deus dá uma direção para Josué: coloca os sacerdotes na frente, eles vão conduzir a arca sobre seus ombros. Quando eles colocarem os pés no rio Jordão, ele vai se abrir, todos vão passar em terra seca. O primeiro passo em direção à conquista já começou a ser
sobrenatural. Para que eles entendessem, olha, a conquista dessa terra não depende do nosso esforço, não depende da nossa capacidade, não depende daquilo que nós podemos fazer ou ser. Depende do nosso Deus. Amém? Depende do nosso Deus. E uma prova disso, você vai observar, eles conquistam Jericó, e logo depois tem uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, que Josué manda alguns espias lá, eles espiam a terra, e eles voltam dizendo para Josué: Josué, a terra é pequena, os homens daquela cidade são poucos, você nem precisa mandar todo o exército, manda só uns 2 ou 3 mil homens, e eles vão conquistar a terra, vão vencer aquele povo. Foram lá, foi horrível, perderam, saíram envergonhados os sobreviventes. É como se Deus dissesse: ó, eu permiti que acontecesse isso para vocês entenderem que a conquista da terra é comigo, não é com vocês. Vocês estão para cooperar no cumprimento da minha palavra. Quem está entendendo aí para dar um sinal comigo? Então escute, a conquista da terra de Canaã é vista assim porque estava se tratando da realização da promessa que Deus deu para Abraão e a sua descendência. Então por isso que é visto como algo que alcançou dimensões sobrenaturais. Agora, entenda isso aqui: embora Canaã fosse uma terra ampla, farta, terra que manava leite e mel, onde tudo já estava preparado, inclusive com casas prontas, árvores frutíferas das quais eles poderiam desfrutar e comer, ela não era uma representação do céu para eles, gente. Porque eu já ouvi pessoas falando, é como se fosse a Canaã, é como se estivesse representando o céu. Não é uma representação do céu. Por quê, pastor? Pare para você pensar. Eram 12 os filhos de Jacó. Representavam as 12 tribos. Deus tem uma aliança com Abraão e as 12 tribos. Ok. Quando você vai observar, você vai ver que apenas 9 tribos e meia habitaram na terra de Canaã. 2 tribos e meia ficaram aquém do Jordão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A primeira coisa que a gente precisa entender: a aliança, se estava envolvendo todas as tribos, 2 e meia não teriam que ficar. Então, se representasse o céu, o que eu queria lhe dizer? Não, Deus iria dizer: olha, vocês não podem ficar aqui. Vocês têm que atravessar e todos habitarem daquele lado de lá. Mas Deus permitiu que 2 tribos e meia ficassem desse lado daqui. O que eu quero lhe dizer com isso? Porque quando se trata do céu, ou se aquilo representasse o céu, você sabe o que seria a coisa mais correta a se entender? Pegue essa frase aqui comigo, por favor. Primeira coisa: nenhum dos salvos em Cristo Jesus ficará para trás, todos serão arrebatados para estarem com Ele eternamente. Você entende? Deus não vai deixar nenhum dos salvos em Cristo Jesus para trás. Todos serão arrebatados para estarem eternamente com Ele nos céus. Segunda razão, porque não representava o céu, porque eles tiveram que realizar muitas guerras militares lá dentro de Canaã. E você não vai ver um negócio de um céu que, meu Deus, você vai chegar lá, leva a tua espada. Você lembra o Alto da Compadecida? Que o homem ainda chega lá no céu com a cartucheira dele, na espingarda, com falcão. Parece que ainda vai ter guerra lá, né? Não é assim. Aí você vai ver que eles entram armados porque haveriam guerras militares lá dentro. Terceira razão, porque se representasse o céu, que o Senhor tinha prometido para Abraão, não precisaria conquistar a terra. Entenda isso aqui: Deus disse: olha, eu dei a terra de Canaã para vocês, mas vocês vão precisar conquistá-la. E quando que diz respeito a isto aqui, tem algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Se o céu dependesse de uma conquista pessoal nossa, então isto seria uma recompensa baseada no nosso esforço e não baseado na obra redentora de Jesus Cristo. Você entende? É eu que tenho que conquistar.
então a obra de Cristo ficaria de lado, porque tudo que eu vou fazer é o suficiente para eu conquistar o céu. Entende? Então, guarde isso aqui, essa outra frase aqui muito importante, escute: o céu não está esperando para ser conquistado, pois Cristo já o conquistou por nós. Amém, queridos? Ele não está esperando para ser conquistado pelo mais forte, pelo mais inteligente, a pessoa mais boa. Não, ele já foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, um detalhe aqui importante aqui. O que a Bíblia me chama mais atenção no que diz respeito à conquista da terra de Canaã é uma coisa: a presença de Deus com eles. Isto aqui foi o grande diferencial, a presença de Deus estava com eles. Queridos, isso aqui, eu quero ler um texto aqui com você, para eu mencionar algo aqui. Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Olha aqui para mim, isso aqui para mim tem um significado, meu Deus, tão grande. Moisés, ele tem tanta convicção da importância da presença de Deus, e para Josué, que é o seu sucessor, ele está passando essa convicção e a certeza de que o Senhor iria diante dele, mas que o Senhor estaria com ele na conquista da terra de Canaã. E queridos, me ouça, chegou o momento, você vai observar em Êxodo capítulo 32 e 33, quando Moisés está no monte para receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei, o povo está se corrompendo lá embaixo, fazendo um bezerro de ouro, né? Se desviou totalmente, dizendo: olha, este é os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Tá, acontece tudo isso, Moisés chega lá, destrói o bezerro e tal, acontece aquele negócio todo que você conhece. Aí o Senhor falou para Moisés uma coisa: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu anjo com vocês, eu não vou junto, porque se eu for, eu vou destruir vocês. Pensa nisso, escute essa conversa de Deus com Moisés. Moisés, eu vou mandar o meu anjo com vocês, ele vai guiando vocês pelo caminho, vai ser bênção, mas eu não vou, porque se eu vou destruir vocês. Por quê? Um povo de dura cerviz. E Deus diz: eu vou destruir vocês. Mas Moisés, ele sabe qual a grande diferença entre a presença de um anjo e a presença do Senhor que criou os anjos. E ele fala uma coisa para Deus. Ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir neste lugar. Queridos, é alguém que já teve a experiência com Deus e sabe a importância dessa presença e que está disposto a não negociá-la por nada. Por nada. Tem gente que quer tanto ver um anjo, eu quero também, mas não troco. Não troco. Tem gente que está negociando a presença. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus eu lhe peço, não negocie a presença. Não negocie a presença. Imagine, Josué está assumindo a liderança, gente, está assumindo a liderança para conduzir o povo que Moisés sofreu no deserto conduzindo. Mas Josué precisava ter muito mais do que a palavra de um conselheiro, de um discipulador. Ele precisava da presença. E Moisés está sendo esse instrumento. Aí olha o que acontece depois que Moisés morre. Você vai ver em Josué capítulo 1. Deus chega com Josué e diz: Josué, meu servo Moisés já é morto.
Dispõe-te, pois, agora, porque você vai conduzir esse povo para a terra que eu prometi aos seus pais. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tipo assim, Senhor, deixa comigo que agora vai o negócio. Porque o negócio vai ser a partir de agora sobrenatural. Sobrenatural. Você pode me perguntar, pastor, porque o próprio Deus disse que iria diante deles, que iria com eles. Por quê? Uma razão eu quero lhe dar aqui. Isaías capítulo 41, versículo 20. Sabe por quê? Me ouça. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Para que todos entendam, saibam, conheçam, compreendam, todos juntamente entendam que não foi coisa de homens, a mão do Senhor. O Senhor estava presente, o Senhor estava conosco, por isso que isso fez toda a diferença. Queridos, nós não podemos e nem devemos nos conformar somente com as coisas ou com as conquistas naturais, porque senão é muito cômodo. Você entende? É muito cômodo. Porque não, eu nem preciso orar muito. Porque está acessível. Entende? É fácil eu conquistar algumas coisas. Mas as sobrenaturais exigem dependência, consagração. Você entende? Ela vai além. Ela já começa, sabe, algo que vai exigir mais de mim. Deus pode fazer sim, mas vai exigir mais de mim. Então entenda, é hora de entrarmos e mergulharmos nas conquistas sobrenaturais de Deus para as nossas vidas. Você entende? É hora de ir além. Queridos, quantas pessoas foram marcadas, e que são marcadas por toda a vida, mas eu me refiro àqueles que já partiram. Quantas pessoas foram marcadas por Deus, por algo sobrenatural que aconteceu com elas? Foram marcadas por toda a vida, porque o sobrenatural de Deus se manifestou para elas. Existem conquistas e vitórias sobrenaturais no Senhor, que são promessas que podemos desfrutar delas enquanto nós estivermos aqui. Porque entenda, existem coisas que não vão fazer sentido para quando a gente chegar lá no céu. Por exemplo, vida financeira, prosperidade bíblica. Você vai levar o seu cofre lá para o céu? Não, eu chegar lá e eu vou liberar minha fé, os princípios bíblicos para eu enriquecer lá no céu. Você sabe o dinheiro pelo qual nós brigamos aqui na terra? Vai ser piso lá no céu. Vai ser piso. Aquilo que é causa de morte, de briga. Às vezes o pai ou a mãe está dentro do caixão sendo velado e os filhos já estão brigando pela herança lá. Você sabe aquilo que é briga, motivo de briga aqui? Vai ser piso lá no céu. As ruas serão de ouro. O que isso significa, pastor? Que aquilo que nós damos tanto valor, o valor maior que terá lá no céu, não é o ouro, mas é a glória do Senhor. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Mas o que diz respeito à terra, Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você entende? Está se referindo à terra, a esse tempo presente. Existem conquistas, como eu falei, que vão além das conquistas ou realizações humanas, queridos. Deixa eu dizer, pastor, me diga aí exemplos de conquistas. Conquistas de uma vida cristã
que vai além da mediocridade. Sabe, se conquistar uma vida cristã que vai além da mediocridade. Pastor, mas é muito pesada essa palavra. Você sabe o que significa a palavra medíocre? Mediano. Me perdoe a expressão. Não fede nem cheira. Está no meio. E aí, como é que tá? Tá bom. Jesus falou lá em Apocalipse: você não é nem quente, nem frio, é medíocre. Você entende? Por que a gente precisa se sentir desafiado para viver em Deus conquistas sobrenaturais? Porque senão nós vamos nos conformar. Como é que está? E aí, como é que está? Se melhorar, estraga. E aí, como é que está? Melhor do que isso só no céu. Jesus. Com muito amor, dê uma cutucada no seu irmão e faça assim: sobrenatural. Amém? Quem está desafiado comigo aí, além do natural aí, gente? Amém? Pastor, conquistas sobrenaturais. Viver uma vida livre e liberta de vícios. Viver uma vida livre e liberta de pecados. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então é possível viver em Cristo uma vida sobrenatural, acima dos vícios, acima do pecado. É possível, querido, esse sobrenatural, sabe, trazer uma cura e uma libertação para a opressão, para a depressão. É possível. Existe tratamento médico para isso? Sim, nós respeitamos, mas nós acreditamos que existe os impossíveis, que tudo se torna diante de Deus possíveis. Tudo se torna assim diante dele. Curas e milagres para o corpo físico. Deixa eu fazer menção bem rápida aqui. Quando eu passei por aquela situação toda física, um irmão chegou comigo lá na frente com a esposa dele: pastor, queria conversar com o senhor bem rápido. O que é? Queria que o senhor orasse por mim, que eu fui diagnosticado com um câncer na garganta. Precisar entrar num tratamento. Amém, vamos orar, irmão. Compartilhe o contato, compartilhe comigo, vamos estar fazendo acompanhamento e tal, vendo como está, vamos orando, tal, orando e tal. Aconteceu no processo que eu estava parado, né, sem as minhas atividades normais. Quando eu voltei, acho que uma semana depois, ele retornou, mandou uma mensagem para mim: pastor, queria compartilhar. O que foi, meu irmão? Pastor, estava fazendo um tratamento, voltei com o médico, e o médico disse que agora eu posso parar, porque não tem mais câncer. Não tem. Para quem estava presente, o testemunho dele foi lido aqui. Um irmão nosso de Ribamar, Panacoatira, querido, estava com um câncer horrível na garganta, sabe, aquele tumor grande, que foi internado, sendo cuidado agora. Quem estava lá no Difle Reforma, lá em Panacoatira, ele testemunhou lá? Ele testemunhou lá, o que? Horrível, foi internado, os médicos mandaram de volta para casa, que era um caso tipo assim, não dá para a gente fazer mais nada. Queridos, tá no processo, orando, o pastor Joel, o pastor Aníbal lá apoiando, a gente orando e tal. Meu irmão, quando eu vi um dia um homem apareceu aqui, com aquilo que era desse tamanho, com um curativozinho aqui. O que foi? O homem foi curado. Curado para a glória de Jesus. Nós fomos lá em Rosário, tivemos um culto lá, o pessoal foi para lá dar apoio, de lá eu ia lá para Chapadinho.
Aí a pastora Georgina disse, na noite lá, pastor, o senhor precisa ir comigo lá na casa da irmã Ana para a gente orar por ela. O que aconteceu com ela? Ela foi diagnosticada com um câncer no cérebro. E um câncer tão agressivo que atingiu a vista dela e ela ficou cega. Nós fomos lá. Primeira coisa que eu senti de Deus é entrar lá e disse, minha irmã, você sabe o que significa seu nome? Ela disse, não. O que significa? Diga, significa mulher graciosa. Ana significa cheia da graça de Deus. Nós vamos orar por você, Jesus vai curar você, eu creio, Ele vai fazer essa obra na sua vida. Oramos, liberamos palavra de cura, foi uma presença tão gostosa de Deus naquele ambiente. Tá, a irmã Ana ficou para lá, a gente veio para cá, foi para Chapadinho, voltamos, e não tive mais nenhuma notícia. Quarta-feira agora que passou, a minha esposa, um discipulado com a pastora Georgina. Pastor, eu preciso falar com o pastor Elcio. O que foi, irmão? Fale para ele que a irmã Ana, aquela irmã que a gente foi na casa dela lá para orar por ela, ela voltou no médico. O médico não sabia o que dizer, porque os exames dela disseram que ela não tem mais câncer no cérebro. Ela não tem mais câncer no cérebro. O que é isso? Conquistas sobrenaturais. Amém? Conquistas sobrenaturais. Eu poderia mencionar muitos outros exemplos de áreas, queridos. Prosperidade bíblica. Constituir um casamento, uma família saudável. Ficar livre do Serasa. Que às vezes tem que ser milagre mesmo, irmão, né? O negócio ficou tão feio que tem que ser milagre e forte, porque senão não tem Scania que arraste de lá, né? Então tem que ser um negócio muito grande. Mas sabe por que eu estou lhe encorajando? Porque tem gente que diz assim, pastor, um dia, se Deus quiser, misericórdia. Está igual o cuiabano. Você pergunta para ele, fulano, onde é que fica tal lugar? Ele diz, tu vai por aqui toda a vida. Meu irmão do céu. Quando eu chego, meu irmão, é toda a vida. E tem gente assim, meu Deus, está precisando de uma conquista sobrenatural, porque senão vai ficar assim, um dia Deus quiser. Isso aqui vai melhorar, isso aqui vai mudar, Deus vai fazer esse milagre, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Eu quero lhe dar uma boa notícia. O tempo é este. Nós estamos vivendo um tempo especial. Juízes capítulo 11, versículo 24. Versículo 24, escute. Isso aqui é o libertador de Deus. Jefté mandou uma mensagem para o rei dos Amonitas, dizendo assim: acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Se Ele já nos deu, é nosso. Nós vamos tomar posse do que é nosso. Amém? Nós vamos tomar posse. Se você toma posse do que o teu Deus te deu, ok, nós respeitamos. Mas nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor nosso Deus nos deu. Escute, tem tantas coisas que Deus nos deu que nós não temos noção. Nós precisamos, sabe, ir além. João capítulo 10, versículo 10. Lembra? Porque o ladrão vem somente para... Mas eu vim. Escute, o que significa essa palavra abundância? Bem rápido. Abundância, que excede algo em número, ou medida, ou posição, ou necessidade, sobre e acima, mais do que é necessário, super adicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente.
Isso significa a vida abundante que Jesus disse que veio nos dar. Mas escute, eu não estou fazendo uma apologia à teologia da prosperidade. Não estou falando disso aqui. Eu estou falando do fato de nós estarmos em Cristo. E o fato de eu falar isso, eu falo com temor. E eu quero fazer menção de uma frase de um pastor americano chamado Bill Johnson. Olha o que ele disse: Senhor, não me promova além daquilo que meu caráter é capaz de gerenciar. Senhor, não me promova além daquilo que meu caráter é capaz de gerenciar. Senhor, se o Senhor sabe que essa conquista sobrenatural, ela vai danificar o meu caráter, então me deixa aqui. Me deixa aqui. Porque olha aqui para mim. Pessoas que não estavam preparadas para serem promovidas, para experimentarem o sobrenatural, pegaram e se corromperam. Isso aqui para mim, eu olho essa frase aqui com muito temor e tremor. Eu tenho orado isso aqui para Deus. Eu tenho orado: Senhor, não me promova além daquilo que meu caráter é capaz de gerenciar. Escute, se nossas conquistas naturais ou sobrenaturais não glorificam aquele que é digno e merecedor de toda honra e toda glória, não vale a pena obtê-las. Não vale a pena obtê-las. Mas diante de tudo isso eu quero lhe afirmar também que eu creio que assim como o povo de Israel desfrutou de conquistas sobrenaturais da parte do Senhor, em Cristo nós também podemos desfrutar de coisas, de conquistas sobrenaturais. Por quê? Rápido. Porque Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Meu Deus, poderia ser mais forte esse amém. Porque eu creio, está atrasado, irmão. Porque eu creio que em Cristo nós podemos também obter conquistas sobrenaturais. Porque Cristo morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Segunda razão, porque se for por intermédio de Cristo e para a glória de Cristo, ninguém vai se gloriar ou se vangloriar diante do Senhor. Terceiro, é para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Amém. Aplauda Ele. Fica de pé, por favor, fique de pé. Fique de pé. Escute, minha esposa estava sentindo uma coisa de Deus, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai colocar bem, já vou adiantar, meu bem. Vamos colocar bem ali na frente ali. Porque nós estamos como igreja, assim, na eminência de conquistas sobrenaturais. A conquista definitiva do nosso prédio. E nós vamos ter essa frase lá na porta grande, vai estar lá escrito assim: como foi que aconteceu isso? Quem fez isso? Isto está aqui para servir de testemunho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Que a mão do Senhor fez isso. E segunda conquista sobrenatural, eu quero dizer, a minha esposa disse que por uma razão Deus vai atender essa minha oração. A segunda conquista sobrenatural é que eu tenho dito: Senhor, eu quero plantar 217 igrejas nesse estado. Cada município uma igreja. Cada município uma igreja. E aí, por que, pastor, que a sua esposa disse que Deus vai atender esse pedido? Porque eu tenho orado assim: Senhor, dá-me um Maranhão, senão morrerei. Ela não quer ficar viúva, ela diz: não, Deus vai atender. Né, meu bem?